Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente, vereador da Queiroz, entendeu? Os cumprimentos também da mesa, em nome do procurador-geral do município, doutor Carlos Gomes, que muito tem feito com o seu conhecimento jurídico e bem zelado pela municipalidade, que é muito importante. Aqui cumprimentar a nossa colega Ruth, presidente da ASDEF, da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Rondônia, vereador Ciro, vereador Márcio. Quero cumprimentar todos os vereadores presentes no plenário, do nome do nosso colega Aelcio Costa. Cumprimentar todas as autoridades que se fazem presentes em detrimento do convite feito, a Associação dos Deficientes Visuais, que está presente para tratar dessa matéria de suma importância e relevância. Cumprimentar até a nível de uma reclamação velada à Secretaria de Trânsito que se faz presente. É muito importante debatermos com quem de fato executa. Quem executa, a gente sabe que é o Executivo, através da Prefeitura e suas pastas correspondentes. Queria agradecer também a SEMES, através do nosso colega Augusto, agradecer a Federação de Tráfego, que se faz presente também em nome do Alex, ao nosso colega do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Denilson, que é muito importante. Essa discussão tem que ser holística, panorâmica, como é o próprio plano de mobilidade urbana. Nós convidamos também algumas outras autoridades, como o Conselho Municipal do Direito de Pessoas com Deficiência, a APAI, a APACEN, a AMA, o líder dos empresários de Rondônia, a Lidero, a Cooperativa dos Auxiliares de Mototáxi e Motofrete, o Sintra, o Sintax e tantos outros órgãos que trabalham no trânsito e dependem dessa boa trafegabilidade na nossa capital. Pois bem, fazendo um apanhado breve e histórico a respeito do que nós estamos debatendo, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele foi aprovado, se não me falha a memória, em 3 de janeiro de 2012, no Congresso Nacional. É uma lei federal e ela trata justamente sobre as diretrizes que vão nortear a mobilidade urbana em todo o país. Mobilidade urbana é um tema moderno, é um tema atual e de suma importância e utilidade pública, por não se ater tão somente ao transporte, ao trânsito, mas sim a todas as outras matérias e outros segmentos do nosso executivo e da nossa gestão pública. A gente tem uma ideia em Porto Velho, e isso é muito claro, porque todos nós vivenciamos o trânsito caótico e nevrálgico da nossa cidade, que Porto Velho é a capital que mais mata no país, proporcionalmente por horas. É um dado muito alarmante e isso não se muda com uma política pública imediata. É uma política pública continuada, permanente, assim como disse a nossa nobre vereadora Fatinha na sessão de ontem, com instrumentos educacionais que demandam um certo tempo, com a participação efetiva da população num debate como esse. Isso é muito importante. Nós estamos falando de cidadania, de aprimorar a nossa cidadania, de participar dos meios, participar das decisões, se fazer presente em questões tão emblemáticas como essa. Eu confesso que eu fiz convite, me redobrei, me distorci e fiz em vários para convidar todas as autoridades que participam desse debate, porque é muito importante. Não adianta nos atermos a uma discussão de cunho legislativo se o executivo se faz ausente, como se fez em outras audiências públicas aqui no nosso plenário, e os vereadores são prova e testemunhas disso, que todos se manifestaram veementemente contrário a isso. Não adianta se quem executa não se faz presente ou se o legislativo não provoca um debate. É muito importante a gente saber que a multidisciplinaridade entre as pastas do executivo, com a ação integrada do legislativo e a participação maciça da comunidade, as coisas tendem a acontecer. E elas só acontecem dessa forma, meus irmãos. Se não, esqueça. Enquanto a população tem o poder e a condição de se indignar, a gente vai ver dias melhores para a nossa capital. Agora, se pelo marasmo nos acomodarmos, a gente com certeza não vai ver dias melhores e nem devemos ter o direito de pensar em dias melhores. Então eu agradeço cada autoridade que se faz presente para debater uma matéria de extrema necessidade, porque eu digo o seguinte, é bem rápido e um resultado bem objetivo, bem pragmático. Nós já temos 90 milhões alocados para tratar da mobilidade urbana. Esses 90 milhões vieram na primeira parcela, 10 milhões em relação ao governo anterior, vereador, que foi aprovado um projeto no Ministério das Cidades. Agora nós tivemos mais 80 milhões
que o próprio prefeito se engajou enquanto parlamentar em Brasília e que ele também já está alocado para a municipalidade. Esse convênio já foi feito e nós já provemos desses recursos. Então é muito importante deixar claro isso. O dinheiro já está em nossas mãos para trabalhar. Então o que nós precisamos antes de mais tudo, antes de qualquer coisa? Esclarecimento. Pedimos o que? Planejamento estratégico. Nós sabemos que são vários os casos e até os comentários e as notícias da nossa imprensa de que autoridades se envolveram no escândalo e corrupção. Mas nós sabemos que a incompetência afeta mais do que a corrupção. A falta de gerenciamento afeta mais do que a corrupção. Então são problemas que eles somados, eles acabam por penorar e por ignorar a nossa própria discussão e o nosso próprio diálogo. Nós solicitamos aqui justamente a apresentação por parte da Centram do plano de ações, do cronograma de trabalho, como vai ser efetivada a mobilidade urbana. E o que é a mobilidade urbana? Ela trata sobre a harmonização e a sincronização da nossa trafegabilidade, do direito de ir e vir, da nossa criação de faixa exclusiva de transporte coletivo por toda a cidade, da melhoria do próprio transporte coletivo que está disposto na diretriz do Plano Nacional. Eu fui usuário, até por experiência algumas semanas atrás, e não por demagogia, mas tinha mais de 10 anos, e não tenho receio de falar que eu me tomava o ônibus, e eu fiquei embasbacado, eu fiquei chocado com a qualidade do serviço do transporte coletivo da nossa capital. Ele é ineficiente, ele é ineficaz, ele é inoperante, e em nenhum momento ele preza pela acessibilidade. Por coincidência, no ônibus, inclusive quando o vereador Fogaça também estava presente, nós tivemos a oportunidade de conhecer a Rosilene. Ela tinha uma filha que é portadora de paralisia cerebral, e naquele momento ela relatou que estava vivendo naquela oportunidade. Tinha 3 horas que ela esperava um motorista, um cobrador, ter a boa vontade de parar, sair do ônibus e acomodá-la no ônibus, porque os elevadores não funcionam, porque tinha uma poça d'água no ônibus em que eu estava frequentando, porque tinham 2 horas que o ônibus não passava onde deveria passar, porque há 20 anos atrás nós tínhamos mais ônibus do que nós temos hoje. E é isso que nós temos que tratar, uma concessão do Estado a uma empresa contratada. Existe uma celebração e é muito importante nos atermos ao próprio contrato. A gente sabe que os organismos de controle e fiscalização estão cada vez mais rígidos, eles estão cada vez mais atuantes. E não vai ser pela omissão que a gente vai deixar de fazer acontecer. E eu tenho certeza que os nossos nobres pares, os vereadores, também serão, enquanto mais defensores da acessibilidade dos portadores de necessidades especiais, do trânsito que possa gerar fluidez, com bem-estar e com saúde. A gente fala também dos abrigos que nós não possuímos hoje em dia. Nós retratamos a questão dos alimentadores, que possamos, com a passagem de ônibus, rodar toda a nossa cidade. Nós temos conceitos, padrões em vários lugares do país, a exemplo de Curitiba e tantas outras cidades. A gente viu São Paulo, que há 2 semanas atrás proibiu o transporte de veículos automotores de passeio a participar e entrar em 4 ruas, bem no centro da capital, porque ali é exclusivo para transporte público coletivo. Nós temos que gerar celeridade. E às vezes, com pequenas ações, nós conseguimos fazer grandes ações. Prova maior disso, que um estudo de anos atrás tratava da Carlos Gomes. E olha só como é simples a boa vontade. Você tem que primeiro amar a cidade. Eles fizeram um levantamento bem superficial a respeito da fluidez da Carlos Gomes. E eles levantaram que aquelas 2 faixas de estacionamento se transformassem em uma e deixassem um estacionamento oblíquo, 45 graus, ele ia acomodar o mesmo número de vagas dos 2 lados. E ocupar só um ia gerar uma 3ª faixa. Com certeza daria mais celeridade, mais fluidez que a gente tanto fala. A gente tem que pensar em uma rua paralela, que gera centro-bairro, bairro-centro, também ter uma faixa exclusiva só para transporte público e não mais ter a fluidez de carro, aquela baderna como a gente vê, aquela algazarra. E pensar de forma, eu acho que permanente, não só uma faixa de um lado, um redutor de velocidade do outro, e é por isso que nós viemos aqui, através dessa audiência, sugerir, solicitar e reivindicar a Secretaria Municipal de Trânsito que nos apresente o cronograma de ações, que nos apresente
o plano de ações, como vocês vão tratar de mobilidade urbana. Porque antes de mais nada, a população é parceira, é a maior interessada e ela sabe muitas vezes até mais do que vocês e a gente de qual é a necessidade da nossa cidade. Então quero deixar aqui essa súplica, esse pedido, essa cooperação e esse trabalho em parceria com as pastas, com o prefeito da nossa cidade, que sempre se posicionou de forma favorável à sociedade, às principais bandeiras, aos movimentos sociais, às lutas de classe, e que ele não nos abandone numa hora tão crítica e tão importante como agora. Não fazemos caça às bruxas, não brigamos aqui, xingamos sem conhecimento de causa, temos muito equilíbrio e por conta disso nós queremos uma resposta imediata desse trabalho, desse plano de ações, e que vocês esclareçam para todos, para que nós, enquanto edis, não possamos esperar o leite derramado para daí sim fiscalizar. Temos que fiscalizar preventivamente para as coisas bem acontecerem e não para ninguém lograr o êxito e se auto-intitular o pai da criança ou então o dono de uma ação bem feita para toda a cidade. Quem pede isso, quem solicita e quem clama é a própria população. Então eu queria agradecer, deixar claro que semanalmente a gente lê notícias nos sites que temos 60 acidentes de trânsito nos finais de semana, que temos 80, que temos 100. A gente pode, através de medidas legislativas, atenuar, mas só através da mobilidade urbana a gente vai gerar o trânsito com bem-estar, com vida saudável e com direito a todos, inclusive aos portadores de necessidades especiais. Então tenhamos todos uma boa tarde, vamos aguardar esse debate, que seja efusivo e que toda a população participe. Pegue o microfone, sugira e faça a reivindicação, que isso é muito importante. Quando vocês participam, nós também podemos crescer com todos vocês. Muito obrigado. O vereador Léo Moraes, só para que possa fazer realmente a conclusão e as suas considerações finais. Pois bem, só para finalizar, gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que se envolveram nesse debate, as associações, as DEFRON, Dona Ruth, que até esse horário, alto do horário, se faz presente. É muito bacana vocês participarem, é para isso que nós fazemos as audiências. E também foi até bom a nível de esclarecimento por parte dos vereadores, que muitos imaginavam que já tinha esse projeto pronto e que já estava em vias de licitar. E era isso que nós precisávamos saber. E nós precisamos também, mais do que isso, ter conhecimento de quando de fato vai licitar. E nós estamos à disposição para tratar de forma paliativa ou com o amparo da lei para fazer o quanto antes e não depender dessa licitação do Plano Geral de Mobilidade Urbana. Nós precisamos de respostas, nós precisamos, de certa forma, que esse imediatismo venha à tona, o imediatismo produtivo. Então, que a Secretaria fique à disposição, como tem ficado à disposição, de tratar desses temas, doutora. A engenheira está aqui, assim como o secretário, que nunca se esquivou da nossa conversa, do diálogo e desse embate de ideias, mas que fique aqui registrado a necessidade de atendermos imediatamente com a mobilidade urbana toda a nossa cidade, os distritos que estão contemplados no plano de mobilidade municipal. A gente precisa aprovar esse plano executivo, vamos requisitar da CEMU a questão também de todo o referenciamento, toda a questão topográfica, porque é importante. Muito obrigado a todos que estão presentes até agora, secretário Gutenberg, que nem sabia que estava, muito obrigado, mais uma vez se prontificar a debater, e a todos vocês que nós vamos agora tratar da criação da escola bilíngue, já estamos para concluir. Muito obrigado.